Há séculos, uma história de fé e resistência tem inspirado gerações. A história de Jó é um exemplo poderoso de como a esperança pode florescer, mesmo nas circunstâncias mais sombrias. E neste vídeo, mergulharemos na vida de Jó, suas conquistas e perdas e a notável reviravolta que o conduziu à vitória. Esse é o canal Verdade Bíblica e já se inscreva em nosso canal para mais conteúdo como esse. E na descrição desse vídeo, vou deixar alguns links que podem te ajudar em sua jornada espiritual, como estudos bíblicos, pregações e materiais de apoio para toda a família. Clique nos links abaixo e junte-se a essa jornada de conhecimento e transformação. Há muito tempo, em uma terra chamada Uz, vivia Jó. A localização dessa cidade é incerta, porém uma das possibilidades mais aceitas entre os estudiosos é de que Uz ficava em uma região a leste de Judá, e talvez fronteira com o deserto. Porém, era uma terra propícia para a criação de gado e agricultura. Diz a Bíblia que Jó era um homem íntegro e reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Inicialmente ele tinha 7 filhos e 3 filhas, porém no total ele foi pai de 20 filhos, pois os primeiros 10 filhos morreram durante um período de intenso sofrimento ao qual ele foi submetido. Mas depois Deus lhe concedeu que fosse pai de outros 10 filhos. Jó era um homem muito rico e desfrutava de alta posição social. A Bíblia nos diz que Jó era proprietário de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Uma quantidade tão grande de gado que certamente representava um grande patrimônio. E para cuidar de tantas propriedades, Jó contava com um número muito grande de servos a seu serviço. De modo que, somando tudo, Jó era o homem mais rico do Oriente. Jó era casado, e apesar da Bíblia não revelar o nome de sua esposa, segundo o texto bíblico, a família de Jó provavelmente era bastante unida. Seus filhos visitavam uns aos outros em suas casas e faziam banquete onde se confraternizavam. Jó era um pai que se preocupava com o bem-estar de seus filhos e continuamente buscava e orava a Deus de madrugada, consagrando seus filhos ao Senhor e oferecendo sacrifícios em nome deles. Em uma assembleia celestial, os filhos de Deus foram se apresentar perante o Senhor. No entanto, no meio deles também estava Satanás, que havia vindo de rodear a terra e passear por ela. Então Deus enalteceu a devoção de Jó. Diante do testemunho dado por Deus da sua fidelidade, Satanás sugere que toda a sua integridade se devia ao fato de Jó ser abençoado por Deus, por possuir tantos bens quanto desejava. Então o Senhor permitiu que Satanás submetesse Jó a um teste, podendo tocar em tudo o que possuía, exceto em sua vida. E após receber a permissão divina, Satanás lançou uma série avassaladora de provações em Jó. E um dia, enquanto estava em casa, um dos servos de Jó veio até ele e relatou que todos os bois e seus jumentos tinham sido roubados, e todos os seus servos haviam sido mortos. Antes que Jó pudesse digerir a notícia, outro servo veio e disse que fogo do céu havia destruído todas as suas ovelhas e os seus servos que cuidavam das ovelhas. Mais uma vez, enquanto Jó ouvia as más notícias do segundo mensageiro, outro servo juntou-se a ele. O terceiro servo disse a Jó que os caldeus haviam roubado todos os seus camelos e matado os trabalhadores. Todas essas notícias foram suficientes para fazer Jó começar a se preocupar. No entanto, a notícia sobre o roubo da propriedade de Jó não foi nada comparado ao quarto e último servo que chegou. E antes que Jó pudesse processar as notícias sobre os roubos e as mortes, o golpe final ainda estava por vir. O último servo veio a Jó e disse-lhe que um vento do deserto havia destruído a casa
onde todos os seus filhos e filhas estavam festejando. Essa última notícia causaria estragos na mente de qualquer homem são. No entanto, Jó manteve a sua cabeça. Em vez de culpar a Deus, Jó prostrou-se em adoração e reverência ao Senhor Todo-Poderoso. Satanás não ficou satisfeito e não parou. Em vez disso, ele continuou seu teste maligno em Jó, trazendo-lhe doenças por meio de tumores malignos que apareceram em sua pele. Porém, a Bíblia diz que tudo que Satanás tentou derrotar a Jó, Jó não pecou e nem culpou a Deus por todas as coisas ruins que lhe aconteceram. Os amigos de Jó vieram para consolá-lo, mas suas palavras se transformaram em acusações. Eles acreditavam que Jó estava sofrendo como consequência de seus pecados e falaram para Jó se arrepender. Em suas mentes carnais, eles não conseguiam entender o porquê Deus permitiria que seu servo fiel sofresse tais aflições. Com isso, Deus ficou irado com eles porque eles tentaram justificar o sofrimento de Jó como consequência de algum pecado ou erro que ele cometeu. Eles argumentaram que Jó merecia tudo o que estava acontecendo com ele e que sua aflição era uma punição divina. No entanto, Deus sabia que o sofrimento de Jó não era resultado de algum pecado ou erro que ele teria cometido, mas que fazia parte de um plano maior que transcendia a compreensão humana. Deus repreendeu os amigos de Jó por terem falado sem conhecimento e por não terem reconhecido a justiça e a sabedoria divina. Mesmo sua esposa, afetada pelo sofrimento, sugeriu que Jó abandonasse sua fé em Deus. No entanto, Jó permaneceu fiel a Deus. Obviamente, ela não sabia que a vida de Jó estava preservada por Deus e fatalmente compartilhava da opinião comum de que tudo aquilo era um castigo divino. E a resposta de Jó para sua mulher foi que a de que ela estava falando como qualquer doida. O termo hebraico traduzida como doida possui um sentido de infidelidade e apostasia. Ou seja, Jó lhe disse que ela estava falando como uma pessoa infiel diante de um Deus que, assim como derramou sobre eles o bem, também poderia derramar aquele mal sem ser injusto. O tempo do sofrimento de Jó foi um período bastante longo, embora não seja especificado na Bíblia, pois Jó perdeu todos os seus filhos, seus bens e sua saúde, e além disso, seus amigos passaram vários dias ao seu lado, tentando consolá-lo e convencê-lo a aceitar o seu sofrimento como consequência de algum erro que ele havia cometido. E ainda assim, apesar de tudo e do tempo de sofrimento que Jó passou, ele permaneceu fiel e no final recebeu a sua recompensa por sua perseverança. E Jó, ele questiona Deus durante grande parte da história. E após perder tudo o que tinha e passar por um sofrimento extremo, Jó começa a questionar a razão de seu sofrimento e a justiça de Deus. Ele se sente injustiçado e incompreendido e se pergunta por que Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse com ele. Jó expressa sua dor e sua angústia em longos discursos e diálogos com seus amigos, os quais tentam convencê-lo de que seu sofrimento é resultado de algum pecado ou erro que ele havia cometido. No entanto, ele continua questionando a Deus e pedindo uma explicação para essa questão. E apesar de sua dor e de sua revolta, Jó não deixa de confiar em Deus e reconhece a grandeza e a sabedoria divina, mesmo quando não compreende completamente os planos de Deus. Deus falou com Jó em duas ocasiões diferentes. A primeira vez foi depois que ele passou por todas as suas provações e se lamentou perante o Senhor. Deus falou com Jó a partir de um redemoinho, questionando sobre sua compreensão dos mistérios da criação. E a segunda vez que Deus falou com Jó foi depois que ele reconheceu a grandeza de Deus e se arrependeu de ter questionado suas decisões. Jó teve um encontro profundo com o Criador. Nesse momento, ele recebeu a sabedoria para compreender que o mistério da vida e o sofrimento transcende a compreensão humana.
A jornada de Jó nos ensina a importância da confiança inabalável em Deus, mesmo nos momentos mais obscuros. É uma lição de resiliência e fé que ecoa através dos tempos. Em um ato de generosidade e amor, Deus restaurou a Jó a sua prosperidade. A Bíblia diz que quando Jó orava por seus amigos, o Senhor mudou a sua sorte e lhe deu o dobro de tudo o que antes havia possuído. Assim, Jó veio a ter 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Jó também teve outros 10 filhos, sendo 7 homens e 3 mulheres. Depois de tudo o que ocorreu, Jó ainda viveu 140 anos e viu até a sua 4ª geração. Jó experimentou uma restauração impressionante, provando que a fidelidade é recompensada. A história de Jó nos relembra que mesmo em meio às provações mais intensas, a fé verdadeira pode nos conduzir à restauração. Que sua jornada nos motive a enfrentar nossos próprios desafios com coragem e confiança em Deus. Deus vos abençoe. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscreva em nosso canal para mais estudos como esse.